Olá, pessoal! Neste vídeo daremos início a um guia de início rápido, onde serão abordados os passos básicos para a execução de cada tarefa necessária para a construção e pré-programação de um projeto de iluminação utilizando o programa GrandMate 2 on PC. A maioria dos conceitos abordados aqui funcionam tanto para computador quanto para consoles da série GrandMate 2. Para uma execução mais dinâmica e ágil das tarefas, é recomendado que seja utilizado um notebook com tela touchscreen ou um computador com monitor touchscreen. Em vários momentos será utilizado o termo toque para realizar alguma ação, considerando que esteja sendo utilizada uma tela com recurso touchscreen. Mas caso esteja utilizando uma tela sem esse recurso, o termo toque deve ser interpretado como clique, se referindo à utilização de um mouse para realizar a ação. Vamos começar abrindo o programa GrandMate 2 on PC. Se estiver abrindo o programa pela primeira vez, será apresentado o acordo de licença de usuário final para que o usuário leia e confirme que concorda com os termos. O botão I agree é habilitado somente após rolar a página do acordo até o final. Para permitir a inclusão de arquivos de outros programas, como, por exemplo, vídeos de diversos formatos, basta marcar a caixa de diálogo Include Third-Party Software. Marque esta opção e clique no botão I agree. A próxima tela apresenta as notas de lançamento da versão do programa com todas as melhorias e correções de problemas encontrados em versões anteriores. Para que esta tela não apareça novamente toda vez que abrir o programa, toque no botão Show this window again on Next Start para desmarcar a opção e, em seguida, toque no botão OK. Esta é a tela principal do programa GrandMate 2 on PC. Não se preocupe, pois a função de cada recurso será explicada à medida em que for necessária a sua utilização. Os recursos estão organizados em grupos, e à medida em que for criando e programando seus projetos, você se acostuma com a localização e função de cada um deles. Vamos conhecer um pouco da nossa área de trabalho. Na tela principal temos a área de comandos, a barra de ferramentas codificadora, e a tela 1, ou tela de comando, como é conhecida nos consoles GrandMate 2. Na tela 1 temos a mini barra executora, para receber informação sobre o conteúdo e funções do executor, a linha de comando, para inserir palavras-chave, visualizar ações que foram executadas e para abrir o centro de mensagem, e a área definida do usuário, utilizada para criar e organizar janelas. Na tela principal, temos outras telas disponíveis que podem ser acionadas através dos botões Extern 1, Extern 2, Executor 1 through 15, 101 through 115, Executor 16 through 30, 116 through 130, Screen 2, Screen 3 e Screen 4. Na tela 2 temos a mini barra executora, para receber informação sobre o conteúdo e funções do executor, a seção Master, que mostra o executor selecionado, a área definida do usuário, utilizada para criar e organizar janelas, a linha de comando, para inserir palavras-chave, visualizar ações que foram executadas e para abrir o centro de mensagem, a barra de controle pré-definido, para selecionar um tipo pré-definido. Algumas áreas do programa têm um comportamento dinâmico. A barra de controle pré-definido será visualizada neste espaço sempre que houver algum aparelho selecionado e, assim, mostrará os recursos programáveis que este possui. A barra de ferramentas codificadora, para controlar os atributos dos aparelhos, e os botões de vistas, utilizados para salvar as combinações de janelas definidas pelo usuário. Agora podemos iniciar a criação do projeto do nosso primeiro show. Para que o tutorial fique mais completo, sempre que possível serão ensinadas duas formas de realizar a mesma tarefa. Uma mais direta, através das teclas e botões, outra utilizando a linha de comando do programa. Na prática do dia a dia, você pode escolher a que achar melhor. Contudo, é sempre bom aprender ambas as formas para o caso de se deparar com situações inesperadas.